Meus irmãos, quando nós escutamos a respeito de batalha espiritual, frequentemente nós pensamos em situações assustadoras, situações terríveis, extraordinariamente terríveis, como por exemplo, uma situação, uma ocasião de possessão demoníaca. E é verdade que este tipo de situação acontece. Mas é verdade também que esta não é a principal forma pela qual a batalha espiritual acontece. Esta não é a principal forma pela qual Satanás e os seus anjos se levantam contra os propósitos de Deus, contra os filhos de Deus. Muito pelo contrário. O que a Bíblia nos ensina claramente é que na maioria das vezes, Satanás, ele tem um modo de operar desapercebido. Na maioria das vezes, a batalha espiritual acontece de forma sutil. E este é o grande perigo. Porque o grande perigo é que, por acontecer de maneira sutil, nós não percebamos essa batalha. Nós não percebamos o perigo contra as nossas vidas. E justamente por não perceber é que nós podemos acabar negligenciando essa realidade, que é uma realidade comum. A batalha espiritual, ela é comum a todo filho de Deus. Todos nós estamos envolvidos em uma realidade invisível a nossos olhos, mas muito real, muito frequente, a realidade da batalha espiritual. E se muitas vezes nós não estamos percebendo o perigo que nos ronda, se muitas vezes nós não estamos percebendo a pressão contra nossas almas, a pressão contra o nosso relacionamento com o nosso Deus, e infelizmente, muito provavelmente, é porque nós estamos perdendo esta batalha. Nesta noite, na palavra de Deus, nós queremos ser mais informados a respeito desta batalha, para que assim nós possamos obedecer ao chamado da palavra que nós veremos nesta noite, que é o chamado de guerrear. É o chamado de estar atento e guerrear essa guerra invisível, porém muito verdadeira, a guerra espiritual. E por isso eu convido você então a abrir a sua Bíblia em Efésios. Conhecido texto, certamente o texto que trata de maneira mais clara e mais sistemática a respeito desta realidade, a realidade da batalha espiritual. Efésios 6, dos versículos 10 até o versículo 20, onde o apóstolo Paulo exorta a igreja de Éfeso, onde a palavra de Deus nos exorta a estarmos atentos e a guerrearmos da maneira correta, a guerrearmos com as estratégias corretas, as estratégias bíblicas, guerrearmos a batalha espiritual. Então acompanhe, por favor, Efésios 6, do versículo 10 ao versículo 20. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça
e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Neste texto, o apóstolo Paulo nos fala a respeito dessa realidade. Como vimos aqui, realidade comum a todos nós. Realidade comum a todos os filhos de Deus. Realidade invisível, porém presente. Batalha espiritual. E aqui nós podemos aprender como guerrear, como vencer, como permanecer firmes nesta batalha. Aqui o apóstolo Paulo nos dá as estratégias de guerra, estratégias corretas, para que nós possamos permanecer firmes e não sucumbir nesta batalha. Diante deste texto, a primeira estratégia que eu aprendo é que é fundamental, antes de qualquer coisa, que nós compreendamos a batalha. É fundamental que nós não sejamos negligentes a respeito desta guerra que está acontecendo, e mais, que nós saibamos qual é a natureza, que tipo de guerra é essa e quais são os propósitos malignos nesta guerra. Paulo, ele diz finalmente. A carta aos Efésios, embora seja uma carta pequena, ela não é uma carta simples. Ela trata de temas variados. Paulo trata de temas teológicos profundamente doutrinários. Ele trata também de aplicações muito práticas. Falamos aqui que possivelmente o texto mais claro a respeito de batalha espiritual em todas as escrituras foi esse que nós acabamos de ler. Porém, talvez também um dos textos mais claros a respeito de como ocorre a nossa santificação também está em Efésios. Efésios capítulo 4, a partir ali do versículo 19, o despojar, renovar a mente, revestir. Um dos textos mais belos, mais diretos a respeito do relacionamento entre marido e mulher, o relacionamento conjugal, está em Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 22. Paulo trata a respeito de muita coisa. É uma carta profunda. E é interessante que Paulo, ele termina aqui dizendo, ainda resta algo. Finalmente, literalmente, quanto ao restante, depois de ter falado a respeito de coisas variadas e profundas nessa carta, ainda resta algo que eu preciso dizer para vocês, igreja. Ainda existe uma informação a respeito da qual vocês precisam saber. Existe algo em que é fundamental que vocês estejam focados, que vocês estejam advertidos, que vocês estejam atentos. De tudo que eu falei, se vocês vão colocar em prática, dependem se vocês vão estar atentos a isso. A isso o quê? A uma guerra. Existe uma guerra acontecendo e Paulo faz questão de descrever que tipo de guerra é essa. Em primeiro lugar, ele define numa antítese. Ele fala o que não é essa guerra. Essa guerra não é contra seres humanos. Essa guerra não é contra carne nem sangue. Com isso, Paulo está querendo dizer duas coisas. Paulo está querendo dizer, em primeiro lugar, que essa guerra é uma guerra maior do que nós. Paulo está querendo dizer que nós não conseguiremos vencer essa guerra nas nossas forças. É uma guerra maior do que nós. E Paulo também está querendo dizer que nós precisamos escolher a batalha correta. Sim, existe um conflito a ser travado. E este conflito não é com nenhum ser humano.
o conflito verdadeiro a ser travado não está com meu irmão em Cristo. Quando o conflito surge, não está com o meu familiar, o meu cônjuge, nem mesmo com o meu colega de trabalho incrédulo. Por trás daquilo existe uma verdadeira guerra acontecendo. E uma guerra que quer destruir o meu relacionamento com Deus, a minha firmeza em Cristo. Não é uma guerra contra seres humanos, pelo contrário. A Bíblia deixa claro que o cristão, o filho de Deus, é alguém que não se mete em conflitos. É alguém que foge de conflitos e busca a paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O apóstolo Paulo diz em Romanos que no que depender de vós, tenham paz com todos os homens, com todos os homens. Todo o possível, todo o esforço do cristão é em busca da paz. Daí que, se nós somos brigões, se nós somos justiceiros, se nós somos aqueles que estamos sempre em pé para lutar pelos nossos direitos, doa quem doer. Mexeu com a pessoa errada, agora você vai aprender, agora você vai escutar, agora você vai ter o que merece. Isso significa que nós já estamos lutando a guerra errada e nós estamos perdendo a guerra verdadeira. Estamos fracassando na batalha espiritual. Não é contra carne nem sangue, não deve ser. Os filhos de Deus são pacificadores. Todo o seu esforço é sempre em busca da paz. Fogem de contendas com todas as suas forças. Então, que tipo de guerra é essa? É uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. É uma guerra muito bem organizada no que se refere aos nossos inimigos. Quando Paulo fala dos poderes e autoridades, isso traz a ideia de uma hierarquia. Satanás e os seus anjos malignos, eles têm uma organização, eles têm uma ordem, eles têm uma hierarquia muito bem estabelecida, eles têm um plano. Ele diz que são os dominadores deste mundo de trevas. Este mundo que nós vivemos, ele está arraigado nos poderes do maligno. Todo o seu curso, toda a sua lógica, toda a sua cultura, toda a sua mentalidade está muito bem arquitetada, presa, escravizada pelo maligno. E ele faz guerra contra nós. Mas é interessante, Paulo fala das forças espirituais malignas nas regiões celestiais. Essa expressão, regiões celestiais, que em toda a palavra de Deus aparece somente na carta aos Efésios. Nós não vemos em nenhum outro lugar na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. E Paulo escolhe usar essa expressão por 5 vezes, e somente na carta aos Efésios. Interessantemente, se você retornar no capítulo 1, versículo 3, Paulo, ele faz uma palavra de louvor a Deus. Ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Onde? Nas regiões celestiais, em Cristo. Perceba que Paulo não diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais procedendo das regiões celestiais. Ele diz que lá nas regiões celestiais, Deus nos abençoou. As bênçãos espirituais que nós temos, elas são de uma natureza, elas estão nas regiões celestiais, numa esfera espiritual invisível. Se você perceber no mesmo capítulo 1, versículo 20, Paulo diz que este poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, Deus, à direita de Deus, onde? Nas regiões celestiais. As regiões celestiais são o lugar onde nós somos abençoados por Deus, de onde flui e onde está todas as nossas bênçãos provenientes do Evangelho da Graça. As regiões celestiais são
o lugar onde o Senhor Jesus reina, soberano sobre todas as coisas, entronizado à direita de Deus. Efésios 2, versículo 6, diz que também Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se nós morremos com Cristo, nós ressuscitamos com Cristo pelo poder do Espírito Santo. Nossa vida está unida, ligada a Ele, de maneira que se o Senhor Jesus está entronizado, nós também participamos da sua vitória. Unidos a Ele, verdadeiramente, nós também estamos entronizados com Cristo nas regiões celestiais. Por último, capítulo 3, versículo 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É o lugar onde Deus está sendo conhecido, glorificado, adorado em toda a sua sabedoria, através da sua obra e do testemunho na sua igreja. E interessantemente agora, Paulo diz que a nossa guerra, a verdadeira batalha que nós lutamos, é contra os principados e potestades, poderes e autoridades nas regiões celestiais. Com isso, o que o apóstolo está querendo dizer, em primeiro lugar, é que essa batalha, sim, essa batalha não é uma batalha visível, essa é uma batalha espiritual, uma batalha invisível. E o apóstolo Paulo está querendo deixar claro que é ali, na nossa posição em Cristo, na nossa suficiência em Cristo, pertencemos a Ele. De lá flui todas as bênçãos que nós precisamos, toda a nossa segurança, toda a nossa força. Das regiões celestiais. É ali onde Satanás está interessado. Ele está interessado em remover a firmeza dos filhos de Deus em Cristo nas regiões celestiais e trazer os servos de Deus novamente a serem escravizados às coisas fracas, sujas e tolas deste mundo. Este é o alvo de Satanás na sua batalha espiritual. E o apóstolo Paulo diz que essa batalha é uma batalha sutil. É uma batalha que muitas vezes nós não percebemos. Quando ele diz no versículo 11, as ciladas do diabo, poderia ser traduzido como os estratagemas, as armadilhas. Se nós fôssemos comparar essa guerra com um campo de guerra, o exército de Satanás não é como aquele exército que vem conhecido, que vem visível. Pelo contrário, ele vem escondido. Ele arma tocaias. Ele vem desapercebido. Ele seduz. Nós sabemos isso desde o princípio nas Escrituras. A maneira como ele agiu e enganou a Eva. E ele vem desta forma. E ele ganha o seu território, e ele convence as nossas emoções, os nossos desejos, ele confunde os nossos pensamentos. Tudo isso para remover a nossa firmeza em Cristo, para que nós deixamos de olhar e ter toda a nossa suficiência nas regiões celestiais. Semelhante ao que o próprio apóstolo Paulo fala em Colossenses 3, a partir do versículo 1, quando Paulo diz: se vocês ressuscitaram, busquem as coisas do alto, onde Cristo está, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta em Cristo com Deus nos céus. Ora, quando Cristo for manifesto, vocês também serão manifestados com Ele em glória. Toda a nossa suficiência, todo o nosso foco, o nosso poder, a nossa busca está nos céus. As nossas bênçãos são espirituais e já estão lá de uma maneira muito verdadeira. Embora a gente ainda não contemple muitas delas com os olhos físicos, nós devemos contemplá-las com os olhos da fé.
com a fé na palavra. E quando o Senhor Jesus retornar, nós seremos manifestados com Ele também em glória. Tudo isso será visível. Essa herança será nossa eternamente. E é lá onde está a nossa suficiência. E é ali onde Satanás está interessado. Sabemos de igrejas com teologias tortas, teologias da prosperidade, que afirmam que a guerra espiritual consiste em que Satanás ele quer mexer nas finanças, e por isso você precisa participar de uma campanha e fazer uma oferta, porque você está numa guerra espiritual, e por isso que Satanás está fazendo isso, ele está te deixando para baixo, e não tem nada disso. Não é esse o interesse de Satanás. Sim, ele pode até usar dessas coisas para alcançar o seu alvo, a nossa firmeza em Cristo. Foi assim que ele fez com Jó, servo de Deus, fiel, homem justo e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Tocou nas finanças dele, mas para que ele pudesse negar a Deus. E o apóstolo Paulo diz: esta guerra é comum a todos nós. Ela é sutil, ela nos afronta, às vezes com batalhas terríveis, às vezes com sucessos grandiosos. Eu posso sair aqui dessa pregação algo espiritual, algo motivado realmente com esperança santa, e alguém me fazer um elogio, e a partir daí eu me encher de orgulho, e eu começo a achar que o meu valor está realmente nisso, e eu sou bom, e eu começo a esquecer da minha suficiência em Cristo, e a me interpretar, me prender a rudimentos tolos, fracos, pecaminosos deste mundo. Porque o interesse de Satanás, seja no sucesso, seja na mais dura prova, não está em mexer simplesmente em coisas materiais. Ele está interessado na nossa firmeza em Cristo e no Evangelho, na nossa suficiência no Senhor. E aí o apóstolo Paulo diz: sejam fortalecidos por Deus. Se não for pelo Senhor Deus, somos incapazes. Se não for pelo Senhor Deus, certamente nós iremos sucumbir nesta guerra. Ela é poderosa. Sim, ela é sutil, mas ela é intensa. E nós cairemos. Sejam fortalecidos por Deus, a partir da força que flui do seu forte poder. O Senhor Deus, no seu poder, Ele é capaz de verdadeiramente nos tornar forte. O poder de Deus, Ele é capaz de nos tornar imunes aos ataques malignos. E que poder é esse? A sua armadura. E aí o apóstolo Paulo usa a metáfora da armadura para descrever o poder de Deus, a partir do qual nós precisamos receber e dele sermos fortalecidos. Nós precisamos então entender a natureza dessa guerra, uma guerra espiritual, e que não tem alvos materiais, tem alvos espirituais. Ela quer nos remover da nossa firmeza em Cristo, nas regiões celestiais, de onde somos ricamente abençoados, onde estamos entronizados com Cristo, onde está verdadeiramente a nossa identidade, a nossa força, o nosso destino e o nosso foco, e nos fazer novamente pequenos e escravizados pelas coisas tolas, vãs e passageiras deste mundo. Este mundo com seus prazeres, este mundo com suas tolices, mas capaz de seduzir os nossos corações, se não estivermos fortalecidos em Deus. Essa é a natureza da guerra. Precisamos estar atentos a ela, aos propósitos malignos nela,
E a partir disso, o apóstolo Paulo nos ensina a manter a nossa posição em Cristo. É disso que se trata a armadura. Interessantemente, para falar do poder de Deus, Paulo escolhe a metáfora da armadura, porque é disso que se trata a guerra. Se você percebeu, se você esteve atento, essa guerra se trata de uma guerra de resistência. O apóstolo Paulo não está nos instruindo a procurar saber a respeito do mundo espiritual, a procurar saber do mundo espiritual maligno. Nós não precisamos ficar interessados nessas coisas. Não é disso que se trata. Não é disso que se trata a palavra de Deus. Não é disso que se trata guerrear a batalha espiritual. Se trata de que, uma vez alcançado por Cristo, eu e você fomos unidos a Ele, assentados com Ele nas regiões celestiais. E agora nós devemos ser diligentes, vigilantes, atentos, para que nós não caiamos dessa firmeza, para que nós não saiamos da suficiência nele. Satanás vai tentar de todas as formas. E a ordem de Paulo, a ordem da palavra de Deus é: fiquem firmes. Essa é a nossa guerra. Resistam. Seremos tentados, insinuações terríveis virão de muitos lados. E a ordem de Paulo é: permaneçam firmes. Perceba como ele repete várias vezes. Versículo 11: vistam a armadura de Deus para poderem ficar firmes. Versículo 13: vistam a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, literalmente, permanecer firmes. E aí no versículo 14 ele repete novamente a ordem: assim mantenham-se firmes, onde o Senhor Jesus os colocou, nas regiões celestiais, assentado com Ele, de onde flui toda a graça, poder, sabedoria que precisamos. Mantenham-se lá. Não voltem novamente à escravidão do mundo. Não sejam novamente presos, escravizados pelos desejos do mundo. E aí consiste toda a guerra. Aí consiste toda a luta. E o apóstolo Paulo então vai descrever a armadura como esse instrumento de resistência, esse instrumento que permite ao soldado receber golpes e não sucumbir. Interessantemente, o único instrumento de ataque da armadura que Paulo descreve aqui é a espada, é a palavra de Deus. Porque a ordem de Paulo é: permaneçam firmes, sejam sóbrios, sejam vigilantes. Saibam que os ataques virão, mas o foco de vocês é servir ao Senhor e permanecer firme. E no poder de Deus, isso é possível. Dele flui toda a força, do seu poder flui toda a capacidade que nós precisamos para permanecer firmes, permanecermos em nossa posição em Cristo, mesmo em meio a tantos ataques, tantas insinuações do maligno. E a partir desta armadura, nós podemos perceber, nós podemos aprender a respeito do poder de Deus, e também nós podemos aprender a respeito das ciladas, das estratégias malignas, como Satanás frequentemente age para remover a nossa firmeza no Senhor Jesus. E nós podemos ver se nós estamos falhando, se nós estamos perdendo. Em primeiro lugar, Satanás, ele tenta, ele age contra a nossa postura, o nosso comportamento, o nosso testemunho. O apóstolo Paulo diz aqui no versículo 14 que nós devemos cingir com o cinto da verdade e vestir a couraça da justiça. Paulo está falando do nosso comportamento, da nossa postura, do nosso testemunho cristão.
O apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 24, ele já falou a respeito da nossa posição. Ele disse que nós somos o novo homem, criado em Cristo Jesus, em justiça e retidão, procedente da verdade. E é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui, verdade e justiça. E como um cinto firmemente apegado à nossa cintura, nós devemos estar firmemente apegados à verdade. Nós devemos saber que Satanás, ele é o pai da mentira. E ele sempre vai agir por meio da mentira. E ele vai fazer de tudo para nos seduzir à mentira, para que nós abandonemos a verdade nos nossos lábios, no nosso comportamento. E como ele faz isso? Frequentemente ele faz isso. Nós vivemos num mundo de ilusões, nós vivemos num mundo de mentira. E quantas vezes nós nos entregamos a essas fantasias, a essas ilusões deste mundo, enchemos o nosso coração, a nossa mente com as mensagens mentirosas deste mundo, com as músicas que nós nos prestamos a escutar, os conteúdos que nós nos prestamos a assistir. Satanás age com artimanhas malignas, armadilhas, como ele tem agido nos celulares, nas redes sociais. Eu só vou dar uma olhada aqui, sem perceber, contaminei o meu coração, manchei minha comunhão com Deus. Eu não queria, eu me dispus a isso. O coração se torna endurecido. Mas nós precisamos enxergar a verdade como o verdadeiro poder de Deus em nosso favor para derrotar Satanás. Quando eu fiz meu curso pré-matrimonial, um dos conselhos mais sábios que eu ouvi, simples, extremamente simples, e que eu e minha esposa tentamos colocar em prática, buscamos colocar em prática até hoje. E é nítido como isso nos livra de perigos. Conselho simples: comunicação franca, honesta e respeitosa, constantemente, sem sinais, sem joguinhos. Eu vou agir assim para que ela saiba como eu estou me sentindo. O que você tem? Não, não tenho nada. E por dentro, como você não percebeu o que eu tenho? Eu me lembro, aquele casal de conselheiro falou: olha, quando isso estiver acontecendo, você pergunta: o que você tem? Por mais estranho que esteja a situação, se o outro falou eu não tenho nada, você vai acreditar, ele não tem nada, ela não tem nada. Se ele ou ela está mentindo, é problema dele com Deus. Não baseie o relacionamento de vocês em mentira, em manipulação. Como o maligno usa: eu recebi essa informação, então eu já juntei o panorama na minha cabeça e agora eu cheguei a uma conclusão e é isso. E peraí, a Bíblia diz, Filipenses 4:9, meus irmãos, tudo que for verdadeiro, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Não caia na armadilha da mentira, apegue-se totalmente à verdade. Cuidado, Satanás é sagaz, ele é o pai da mentira, ele sabe iludir, ele sabe enganar, e a verdade é um instrumento poderoso de Deus, pelo qual nós podemos ser fortalecidos contra ele. Mas se nós caímos no seu jogo, no jogo da mentira, da manipulação, estamos perdendo. A couraça da justiça, o peitoral do guerreiro, da armadura. E aquele peitoral tinha o brasão do Império Romano. Por aquele peitoral era reconhecido de que exército aquele guerreiro fazia parte. E o apóstolo Paulo diz que o nosso peitoral, o nosso brasão é a justiça. A nossa conduta, não somente a nossa fala, não somente a nossa comunicação, mas também agora a nossa conduta é marcada pela justiça, pela santidade. E nos diferentes momentos de prova em que nós somos tentados a negligenciar, eu vou dar um jeitinho, eu vou abandonar minha santidade, eu vou agir conforme o mundo. Afinal de contas, eu só estou me dando mal, todo mundo aqui no meu ambiente de trabalho está se dando bem.
É o tipo de coisa que não é tão ruim assim. E Satanás ganha a ocasião. E nós caímos da nossa firmeza com o Senhor. E nos permitimos caminhar novamente conforme o mundo. Estratégia sutil, estratégia maligna, mexer com a nossa postura. Mas também, Satanás tenta contra a nossa missão, contra o propósito da nossa vida, que é o verdadeiro poder de Deus. Nós devemos nos fortalecer nele. O versículo 15 diz: para calçar os pés com a preparação do evangelho da paz. Nós devemos estar sempre prontos para proclamar, falar do evangelho, sim testemunhar e sim falar. Para isso nós fomos chamados. O próprio apóstolo Paulo, ele reconhece que o que ele está passando, ele está preso. Ele está lá em Roma, numa prisão domiciliar, por causa do evangelho. Ele diz: a minha prisão, veja o foco desse Paulo, ele vive para o evangelho. A minha prisão é em favor do evangelho. A minha prisão é a minha vida, o meu aprisionamento, ele serviu para beneficiar o evangelho. O meu foco, tudo que eu faço na minha vida é em favor do evangelho, até mesmo na prisão. Mas eu estou passando por uma luta, é difícil. Os judeus que me colocaram aqui estão querendo minha caveira. Os romanos também até agora não demonstraram nenhum favor por mim. E eu estou vendo aqui essa luta, eu tenho verdadeiros inimigos, existe uma verdadeira guerra acontecendo contra mim, mas Paulo olha além. É uma guerra espiritual acontecendo. Orem por mim. Orem por mim, para que eu seja corajoso, para que nessa guerra eu não venha me acovardar, eu não venha perder a minha missão. Ele diz no versículo 20, o apóstolo Paulo, para que eu permaneça nele, no evangelho, e fale dele, do evangelho, com coragem, como me cumpre fazer, como é a minha obrigação, a minha missão. Para isso eu fui chamado, para isso eu estou pronto. Eu não posso me acovardar, existe uma guerra acontecendo, eu não posso querer livrar minha pele, suavizar a mensagem, dar um jeitinho. Orem por mim. Em meio a uma guerra visível, Paulo enxerga uma guerra espiritual invisível por trás dela. E ele diz: eu não quero sucumbir, eu não quero perder a minha firmeza, eu não quero deixar a minha missão de lado. Será que muitas vezes não nos acovardamos com a nossa mensagem pela pressão do mundo, pelas amizades do mundo, pelo que pode acontecer, e Satanás toma vantagem? Porque a guerra é sutil, a guerra existe. Satanás está interessado em frear a nossa missão. Satanás está interessado nas nossas convicções. Ele fala do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito. O escudo da fé, com o qual nós podemos nos proteger dos dardos inflamados do maligno. O maligno, quando semeia, os seus dardos inflamados inflamam a nossa consciência, inflamam os nossos pensamentos. Para você não tem perdão. Imagina isso que você fez. Você foi longe demais. Vai lá, dá seu jeito. Para que manter sua pureza sexual, jovem? Está vendo todo mundo aí? Inflama a consciência, inflama o pensamento, inflama os desejos. E Paulo diz: permaneça na convicção da fé. Saiba quem você está seguindo. É com ele, é com a fé. Os dardos inflamados virão. O capacete da salvação, esteja consciente da sua identidade como salvo pelo Senhor Jesus. Paulo já falou dessa salvação em Efésios 2, do versículo 1 ao 10. E é interessante, no versículo 11, depois de falar da salvação, ele fala: lembrem-se da salvação. Não se esqueçam
Permaneçam-se conscientes. É como o apóstolo Pedro também diz, 1 Pedro 1,13. Ele diz que cingindo os lombos do vosso entendimento, esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação do Senhor Jesus. Lembre-se da salvação. Esteja com a mente pronta, preparada, esperando inteiramente nessa graça, nessa salvação. Capacete da salvação. A arma de ataque, a espada do Espírito Santo, a palavra de Deus. E esse é um instrumento para calar o maligno. Convicção na palavra. O Senhor Jesus, na sua tentação no deserto, Satanás diz para ele: se és o Filho de Deus, manda essas pedras se transformar em pão. Jesus não entra em debate com Satanás. O Senhor Jesus poderia falar: olha só, antes de vir aqui para o deserto, eu acabei de passar pelo batismo com João Batista. Todo mundo viu a voz que veio do céu, o Espírito Santo descendo como pomba, e a voz dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Se és meu filho, Satanás não entra em o Senhor Jesus não entra em debate nos argumentos falaciosos de Satanás. Ele diz: está escrito, não só de pão viverá o homem. É fé, é dependência na palavra. Instrumento de batalha nessa guerra. Precisamos permanecer enraizados, confiantes e dependentes da palavra. A palavra é a verdadeira bênção de Deus que nos fortalece. Sejam fortalecidos no Senhor, vistam a armadura de Deus. A armadura ilustra a força de Deus para que possamos nos manter firmes contra os ataques sutis, sagazes do maligno. Precisamos valorizar as virtudes, as bênçãos do Evangelho como verdadeiro poder de Deus a nosso favor. A verdade, a justiça, a proclamação do Evangelho, a fé, a salvação, a palavra de Deus. Nos fortalecer no poder de Deus. Mas tudo isso, todo esse suprimento, ele se torna inviável se nós não somos dependentes do Senhor. E Paulo instrui sobre isso, finalmente. É através da oração. É através da súplica. É a partir daí que os tesouros de Deus chegam a nós. Isso foi Calvino que disse. Tem um livrinho pequenininho de Calvino, A Oração, o Exercício Contínuo da Fé. E ele diz que a oração é isso. A oração é a chave que abre os tesouros do Evangelho para os olhos que foram iluminados por Cristo. Todas as bênçãos, todos os tesouros que nós temos do Evangelho, todas as bênçãos celestiais, tudo que está acessível a nós, nós alcançamos por meio da oração. E o apóstolo Paulo, ele diz isso. E ele fala, a ordem dele é: orem. E ele diz como nós devemos orar. Como deve ser a nossa vida de oração. Precisamos ser fortes e fervorosos na oração. Sem oração não existe poder espiritual. Orem no Espírito. Ajudados, auxiliados, conectados em comunhão com o Espírito. É o tipo de auxílio que nós precisamos na oração. Eu me lembro, foi A.W. Tozer que falou: ore e continue orando até que você perceba que está verdadeiramente orando. Ore e continue orando até que você perceba que está verdadeiramente orando. Orando no Espírito. Poxa, eu estou orando, mas a oração não sai do teto, parece que, sabe, não sinto. Deus, está uma oração fria. Ora mais, meu irmão. Ora mais. Até que você perceba que você está orando. É como aquele hino que nós cantamos,
que se nós orarmos, então, sem que o nosso coração sinta a paz que o Senhor pode dar, é porque Ele não sentiu que a nossa alma se abriu, tudo deixando no altar. E às vezes nós precisamos guerrear e guerrear muito em oração, porque a mente está tão tomada pelas ansiedades, pelas coisas do mundo, o coração está tão apegado. E aqui Paulo diz: orem auxiliados pelo Espírito, orem em comunhão com o Espírito. O Espírito Santo nos ajuda na oração, nos ajuda em nossa fraqueza. E orem constantemente, em todas as ocasiões, em todo o tempo. Oração contínua. Com toda oração e súplica. Paulo está querendo dizer que a nossa vida de oração tem que ser rica. Ele usa essas duas palavras, uma palavra mais ampla, oração. Tem a ver com todo tipo de oração. Oração de louvor, oração de intercessão, oração de confissão, oração de profissão de fé. Reafirmo as verdades do Evangelho no meu coração, em oração às promessas de Deus. Súplica, fazer os meus pedidos conhecidos. Uma vida rica de oração. Orem, orem. Tendo isso em mente, orem uns pelos outros, se preocupem uns com os outros, porque todos estão em guerra. Todos estão em guerra. E Paulo inclusive diz: eu estou em guerra, essa guerra também é minha. Orem por mim. Eu estou preso pelo Império Romano. Eu não posso me acovardar. Eu não posso abandonar a firmeza no Senhor. Eu sei para o que Ele me colocou aqui. Mas orem por mim, para que a mensagem me seja dada, para que eu fale com ousadia, como é devido falar do Evangelho com ousadia, que eu não me acovarde. Orem por mim, orem. A partir da oração, nós demonstramos que estamos dependendo do Senhor. E o contrário certamente é verdade. Se nos esquecemos da oração, demonstramos que estamos confiando no nosso braço. E confiamos no nosso braço porque só vemos as coisas visíveis, só contemplamos os desafios imediatos. Ganharam nosso coração. E eu sou forte o suficiente para isso. E é isso que interessa. Mas Paulo estava envolvido numa situação visível, mas ele contemplava o invisível. Ele sabia que por trás existia um propósito maior e uma batalha maior. E ele diz: orem por mim. Orem por mim. A batalha espiritual é a batalha pela nossa permanência no Senhor Jesus, pela nossa suficiência nele, pelo nosso foco nele, de onde provém todas as bênçãos espirituais. Estamos nele. Estamos assentados com Ele, vivemos por Ele e para Ele. Precisamos nos fortalecer nele. Permanecer em Cristo é a verdadeira resistência aos ataques do maligno. Essa é a verdadeira guerra que nós precisamos lutar. Nos fortalecer no Senhor, nos suprimentos abundantes da sua graça, para que em meio aos ataques tão sutis e ardilosos, nós estejamos sábios e vigilantes e também fortes o suficiente para continuar permanecendo em nossa posição, nossa vocação celestial, para onde o Senhor nos chamou, onde Ele nos colocou. Feche seus olhos, vamos orar?